gente faz uma grande corrente aqui de força, de solidariedade feminina, uma ajudando a outra. E vocês são parte importante dessa live, porque com a pergunta de vocês, nós vamos falando cada vez mais. Então, fiquem atentos para que vocês possam perguntar mesmo, bem à vontade aí para nós. E o que a gente puder colaborar, a gente vai estar aqui para isso, tá bom? Então, hoje o nosso assunto é sobre carência afetiva. E eu sinto, assim, no meu coração, que é uma problemática grande nos relacionamentos, né? Sim, Miriam, boa noite, que bom que você está aí. É uma problemática grande a carência, porque, naturalmente, por sermos carentes, acabamos nos relacionando em situações e relações afetivas ou de amizade, onde há um pouco de abuso, né? As pessoas carentes, elas geralmente, elas acabam fazendo demais. Elas dão demais, mas elas não conseguem dar simplesmente por dar. Elas acabam esperando alguma coisa em troca. Porque, naturalmente, a pessoa carente, ela tem falta. Ela tem uma falta, que é a falta de afeto, que é a falta de ser cuidado, né? Então, elas têm esse problema. Por isso, é muito comum que as pessoas carentes, elas vivam aquele amor cego. Todo mundo está vendo que aquilo ali não é saudável para a pessoa e, na verdade, a pessoa não enxerga, né? A carência dela não deixa ela enxergar. Aí a Letícia agora entrou. Todos que estão entrando aí, muito boa noite. Uma alegria imensa, cada um de vocês. Leia, já dei uma pincelada aqui no tema da noite, né? Uhum. E o quanto que é importante a participação dessa mulherada aí e de convidar outras mulheres. Então, clica no aviãozinho, vai chamando o povo, vai formando essa grande roda aqui e a gente tem um tempinho aí com vocês. Então, Lê, eu acho que alguns aspectos a gente podia falar aqui para ver se essas pessoas que estão com a gente, se elas se encontram alguns aspectos relacionados à carência. E aí, se você que está ouvindo fala, isso aí eu sinto, isso aí eu vivo, coloca pra gente ou pergunta também, e aí a gente vai vendo para que lado que a gente vai direcionar, né? Tá, gente, boa noite. Antes eu estava, não sei se estão me vendo bem. Tá, depois legal. me falem qualquer coisa. Melhorou, né? Uhum. Então tá. Então, meus amores, eu vou trazer para vocês alguns sinais de carência, tá? Isso é bem geral, tá? Não tem tanto na ginecologia ou no sagrado feminino ou então na constelação, ele é meio geral. São sinais de carência, tá? Falta de objetivos próprios. Vou dar uma pinceladinha, eu acho, Marley, o que é cada um, se as gurias não entenderem, né? Quando a gente não tem sonhos só nossos, quando a gente vai em busca do sonho do outro, quer ajudar, quer conquistar pela pessoa, mas nós não temos sonhos. Isso é uma falta, é uma carência. Não consegue fazer as coisas sozinho. Sempre precisa de uma ajuda, sempre precisa de um auxílio. Sentimento de inferioridade. Eu não consigo fazer, eu não sou boa nisso, né? Submissão. A vontade do outro prevalece. Medo da solidão, medo de ficar sozinho, medo, né? Falamos na outra live sobre a solidão. Dependência emocional, ou seja, só fica bem se está acompanhado com alguém, se está tendo um relacionamento ou uma amizade, enfim. Depois tu lê, Marley, ali o que a mãe colocou. Ciúme excessivo, aquele ciúme que nem sabe de onde vem, mas tudo é motivo para ter ciúme. Depressão, né, que é esse sentimento de tristeza, que às vezes a pessoa nem sabe exatamente onde está enraizado, mas ela sente aquela tristeza e aí ela procura
o outro para suprir essa tristeza, para alegrar ela de alguma forma, enfim. E quando fica sozinha, entra em uma depressão ainda maior. Zelo excessivo, cuidado excessivo com os outros. Ai, não faz isso. Não, peraí que eu vou te ajudar. Quase tentando que controlar o outro para não se machucar. E atenção o tempo todo. Pede atenção, reclama que não está tendo atenção do outro, ou dos familiares, ou das amizades, enfim. Isso são sinais de carência. E vocês vão dando uma olhadinha nisso, ver se vocês se enquadram em alguma dessas características. Carmen, boa noite. Então, a Verônica, ela falou aqui, né? A dificuldade agora é ela se libertar, porque assim, essa carência dela, ela fez criar relações que ela acabou realmente dentro dos círculos abusivos, né? E acordou, graças a Deus, né? Mas agora a liberdade disso está sendo um trabalho bem profundo. O que acontece? Leva tempo mesmo para desconstruir essa postura Como a Letícia falou, a gente acaba sendo muito cuidadora, mas no fundo tem uma carência por trás desse cuidado, desse zelo. A gente cuida do outro, mas não cuida de nós. A gente não tem tempo para nós. Então, o que acontece? Todo mundo já acostumou com você assim. E, de certa forma, você passa a ser aquela... Não é que você faz falta, mas se você para de fazer aquilo, aí chama atenção. E a pessoa vai cobrar de você aquela atitude. Então, o trabalho agora é interno, de autoafirmação, de autoestima e de valorização própria. Leva tempo, leva. Mas quanto mais você se afirma na sua postura, e isso só vai acontecer se você estiver no seu estado maduro, adulto, quanto mais você se afirma e vê resultados na sua vida, a partir de coisas que você faz só com você, dependendo só de você, com as suas decisões, e você vai começando a ver resultados positivos, você vai acreditando que essa atitude que você tomou é uma atitude benéfica para você. E, em consequência, vai ser benéfica ao outro. Porém, o outro não está acostumado com essa identidade que agora você tem. Então, primeiro, porque dentro de você... Travou? Travou, vocês avisam ele. Já voltou. Dentro de você existe um processo que você foi buscando. Você foi lá fazer terapia, você foi lá assistir uma live, você começou a ler livros de autoajuda. Então, dentro de você já existe um processo acontecendo. Só que o outro está no mundo dele, olhando para você do jeito que você sempre foi. Aí, do nada, você dorme de um jeito e acorda de outro, e quer que todo mundo da casa te respeite. Então, assim, vamos entender o seguinte: quem é que está buscando ajuda é você. Com você naquela status, submissa, sabe? De abrir mão da própria vida, de obedecer, enfim. Na relação de dois, na relação de casal, a lei, dentro das constelações familiares, é o equilíbrio. Nenhum pode dar mais do que o outro. E também nenhum pode tomar mais do que o outro. Então, quando na relação de casal, um está fazendo demais pelo outro, está em desequilíbrio. A relação não está sendo mais de casal. Pode ser de pai, de mãe, pode ser de um amigo, mas a relação de casal já está descompensada. Então, realmente precisa de um tempo, e talvez você precise de se fortalecer numa terapia, para você ir mudando aos poucos. A tua energia vai mudar naturalmente, porque quando você acredita em você, você vai com tudo para a vida. Gente, está caindo uma chuva aqui, vamos ver se a luz não apaga. Trovoada.
Quando você se autoafirma, se autovaloriza, você constrói ao seu redor um campo. Nós construímos esse campo de energia e começamos a transitar pela vida de uma outra forma. Observe, quando você começa a mudar, você começa a revirar suas gavetas, e tirar aquilo que não quer mais vestir. Você começa a mudar, às vezes, o jeito de vestir. Você vai lá, corta o cabelo. Você para de pintar a unha de uma cor, pinta de outra. Gente, tudo começa a mudar dentro de você. Então, isso começa a irradiar. Entendeu? Então, confia, porque essa verdade, que vai ser a sua verdade, ela vai te dar a força para você seguir. Ela vai te encaminhar. Então, não tenha medo de fazer a mudança. Por mais que seja doloroso e difícil fazer a mudança e lidar, porque o mais difícil é lidar. Por isso que as pessoas ficam na zona de conforto. Que mexer no que está 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, ou o que seja, né? Ou relação de trabalho, de amizade, você fala, o que eu vou mexer nisso agora? Vai me dar uma trabalheira danada. Aí o que você faz? Você vai para a zona de conforto. Você vai mentindo para você mesmo que está tudo bem, negando as suas emoções que estão falando para você, estão comunicando com você. E aí, o que acontece com as suas emoções? Elas, implodem. Quando acontece isso, aparece alergia, dor de estômago, garganta inflamada, dor na coluna. Está tudo implodindo dentro de você. Então, você vai ter que fazer uma... como é que eu vou dizer? Você vai ter que negociar com você mesmo, com a sua própria vida, tá? Então, se você quer ficar na zona de conforto e quer pagar o preço, ok. Os antidepressivos estão aí para isso, os consultórios médicos estão lotados para isso, e os consultórios... E quando eu te botar de pé, eu vou pegar. Marley. Travou para vocês? Gente, quem é que travou? Fui eu ou a Marley? Tem duas perguntinhas da Tati. Tá. Vamos olhar. Só me diz aí quem está travando, se sou eu ou se é a Letícia, tá? Tá. Então, qual a diferença entre o altruísmo, empatia e carência? Confunde, né? Confunde e mascara. Exato. Usa como desculpa também. Sim. Você quer falar ou eu falo? Não, pode começar, pode começar. Então, gente, olha só. A gente mascara dizendo, mas eu me coloco no lugar do outro. Eu sei que para ele é difícil. Quando eu falo que eu sei que para ele é difícil, eu tenho que fazer essa pergunta assim. O que eu estou abrindo mão de mim? Porque é muito fácil eu concordar com o jeito do outro ser e me colocar no lugar do outro, né? E dizer assim, mas é porque hoje está nervoso, né? Ele tem problema em casa, tem problema com a família e tal. Mas, cuidado. Você já pode estar abrindo mão de você por tanto tempo que você não se dá conta mais que suporta aquilo, né? Porque se diz uma pessoa que se coloca no lugar do outro, ou que sente aquilo que o outro sente, tá? Então, a carência mascara nesses aspectos. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo as nossas emoções. Nós não estamos nos conhecendo. Quando nós não nos conhecemos em profundidade, nós temos dificuldade de distinguir entre uma coisa e outra. Então, assim, olha, presta bem atenção. A carência ela é falta de afeto, falta de cuidado, tá? Ok. Então, você vai para um relacionamento buscando o quê? O carente busca o quê? Cuidado. Que o outro cuide de mim. Que o outro me dê carinho. Aí a pergunta que eu faço para você, que está querendo agora perceber se você está nessa relação de carência ou você se coloca no lugar do outro, é o seguinte. Você pergunte para você mesmo, quanto eu me dou de afeto? Tá?
Agora, o negócio aqui, você sabe que a live nossa aqui, a gente não amortece, não. É autorresponsabilidade, porque mulher é de coragem. Mulher vai pra luta. Não estamos aqui para tampar o sol com a peneira. Vamos lá, vamos. Autorresponsabilidade. Quanto eu me dou afeto? Pergunta é assim. Quanto eu me cuido? Tá? Caiu? Caiu. Não, né? Tá. Quanto eu me dou carinho? Me permito fazer o que eu... Essas são perguntas básicas, tá? Quanto que você faz aquilo que você gosta? Tá? Quanto que você fica do seu lado? Olha, às vezes, nós nos criticamos tanto e queremos que o outro veja coisas interessantes em nós, mas se nem então não adianta isso. Não é o seu, não. Gente, fala quem é que tá travando. É tu, Marley. Travou as duas. Travou as duas. Eita. Então, vou voltar um pouquinho. Vou voltar. Você faça a pergunta para você. Quanto eu me dou afeto? Você quer afeto do outro? Quanto eu me dou de afeto, tá? Quanto eu me cuido? Essa é a outra pergunta. Quanto eu me dou carinho? Tá? Quanto eu fico do meu lado? Parcerona, sabe? Eu me amo, tá? Estou assim, mas poxa, se eu não ficar do meu lado, se eu não me defender, acho que o outro vai me defender. Quanto eu me permito fazer o que eu gosto? Entendeu, gente? Então, quando eu espero que o outro faça isso por mim, é porque eu não estou fazendo por mim. Nós precisamos assumir essa autorresponsabilidade para delegar ao outro aquilo que eu não faço por mim. Mas aí você diz, mas gente, eu não dou conta. Mas o outro tem que dar conta dele. E por vezes, às vezes a pessoa é gentil, até faz muito pela gente. Só que fica desigual. Porque a gente fica sempre aquela pessoa dependente desse aqui. Ai, Jesus, se esse aqui morrer, Deus me livre, não sei o que é da minha vida. Isso pesa demais no relacionamento. Esse aqui passa a ser um cuidador dessa aqui. Ou vice-versa. Tem homem que também fica nessa condição e a mulher passa a ser cuidadora. Fica em desequilíbrio. Desgasta. Um dos dois fica desgastado. Então, eu vou deixar essa provocação para vocês, tá? Que é básico. Se você responder uma dessas e entender que realmente você está abrindo mão de você mesmo, em alguns aspectos, pode ter certeza que essa relação não tem nada a ver com altruísmo, não tem nada a ver com empatia. Tem tudo a ver com carência, tá? Letícia, quer falar alguma coisa? Sim, quero. A gente precisa entender isso que a Marley falou, o quanto a gente dá a nós, e dentro do Sagrado Feminino, a gente vê isso como as fases que a gente olha para as nossas sombras. A gente vai ficar em dívida com nós se a gente não fizer por nós. Se a gente só esperar que o outro nos cuide, nos guie, a gente está em dívida com nós mesmos. E nosso ser mulher, ele não permite isso. No momento que a gente fica em dívida, a gente vai adoecer. A gente vai ter dores, a gente vai ter cólicas, a gente vai, mesmo sem ter útero, viu, gurias? Não tem, tô na menopausa, vai sentir cólica igual. Porque o teu corpo está falando contigo. E se ele não consegue falar te dando sinais, te dando sonhos, ele vai falar doendo. Porque é assim que ele grita, né? Aos quatro ventos. E aí, essa questão da autorresponsabilidade, eu trago outro ponto. Esses sentimentos de carência, de dependência, esses sentimentos, eles são de rejeição, são sentimentos da criança. Eles não são sentimentos de nós adultos. Eles são sentimentos infantilizados, ou seja, eles nasceram lá na criança e a gente carrega eles para a nossa vida adulta quando a gente quer.
A gente, quando não sabe lidar com aquela criança que foi rejeitada, aquela criança que não ganhou afeto, aquela criança, enfim. Quando a gente não sabe lidar com aquela criança, a gente estagna nela. A gente não vai para a vida adulta sendo adulto responsável. A gente fica na criança, a gente fica na dor, a gente fica nesse sentimento negativado, enfim. Então a gente precisa ter responsabilidade. Está bem, eu sofri isso, mas foi quando eu era criança. Aí a gente repete aquela fala da outra live, né, Marley? Vão lá na criança, pega ela da mãozinha, ó, tá tudo bem, tu cresceu, tu passou por isso, já foi. Vamos daqui pra frente? E isso não é uma vez que vocês vão fazer, não é duas que vocês vão fazer. Vocês vão praticamente tratar isso como mantra na vida de vocês, porque se isso virou um trauma, a gente precisa, né, ir lá cada dia melhorando esse aspecto. E aí a gente vai melhorar a nossa autoestima, e a gente vai melhorando, e vamos ficando mais com nós mesmos e sem tanta dor, sem tanto sofrimento pelaquela criança que já sofreu. Ela já sofreu. A gente se apegar a ela não vai fazer mudar nada, né? Então, trazer essa responsabilidade de vida adulta. Outra coisa que eu queria trazer para vocês era outra coisa que a Marley começou a falar, do autoconhecimento. Se entender, se priorizar, se conhecer. Esse é o primeiro passo para te mudar esse sentimento, essa dependência, essa carência. É o primeiro passo. Conhecer conhecer ti mesmo, o que tu gosta, o que tu quer fazer, o que te move, o que te alegra. Primeiras coisinhas. O que te tira do teu eixo, o que te faz mal. Né? Marley, tu que tá travando ou sou eu? Ah, eu. É? Voltou? Voltou? Tá. Acho que sim. Outra coisa. Parar de sentir culpa ou pena de nós mesmos. A Tati, daqui a pouco eu já vejo a tua pergunta ou comentário. A gente às vezes começa a nos culpar por se sentir assim. E aí a gente se pune, se menospreza, né? Fica nos depreciando emocionalmente ou mentalmente. Tipo, eu sou uma pessoa, né, ruim, eu não... enfim, N adjetivos que às vezes na hora que a gente tá brava, a gente diz de nós mesmos. Então, parar com essa culpa e autodepreciação. Porque isso não vai nos tirar dessa zona de conforto, não vai nos tirar do problema. Isso vai nos afundar mais. Porque no momento que a gente deixa de se amar, a gente se culpa e a gente se pune. Então, isso é ao contrário. A gente precisa se autovalorizar, tentar trabalhar nossa autoconfiança, nossa autoestima, ver os nossos defeitos, mas aí eu vejo defeitos não como, eu sou uma pessoa mal, eu tenho defeitos. A palavra defeitos não é nesse valor negativo, e sim no valor de onde é o meu limite. O que eu posso, o que eu não posso. Vamos ser realistas sobre nós mesmas. Às vezes a gente não dá conta de tudo, às vezes a gente não gosta de uma coisa e a gente não precisa gostar disso. Então é ver esses defeitos nesse sentido de realismo. O que realmente te faz bem ou te faz mal. Nossos traumas. Lidar com a nossa criança, lidar com tudo isso que a gente vivenciou, que às vezes não tivemos aportes, né? Suporte, não é aporte. Vamos para terapia, gente. Terapia é muito bom, porque ajuda a gente a desemaranhar, assim como a constelação, desemaranhar tudo isso e saber o que tratar. Saber onde está a raiz.
E aí entra a terapia, seja a terapia psicológica, seja a terapia de ginecologia, de reiki, enfim, gente, tem N terapias, vocês podem escolher. Aqui tem a pessoa que perdeu a mãe, né? E agora sente que tem que cuidar muito e não sente reciprocidade. Então, minha flor, olha só. Posso falar, Letícia? Pode, claro. A base disso tudo aqui, gente, a gente está falando aqui, ó. A carência, a gente precisa identificar qual é a emoção que está falando através da carência, tá? Isso a gente depois pode fazer um exercício aqui. Você precisa olhar para a sua carência e ver se nela tem uma emoção básica, ou seja, se tem uma tristeza, se tem uma raiva ou se tem um medo. Então, nós não tratamos a carência, nós tratamos a emoção, tá? Então, nós vamos ter que vocês já vão pensando aí, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer um exercício. Identificar qual é a emoção básica que está por trás dessa carência. Se é uma tristeza, se é uma raiva ou se é um medo. Então, a carência, ela é um veículo para que essas emoções comuniquem para você alguma coisa que você precisa curar dentro de você. Quando a gente vai para a busca do autoconhecimento, quando a gente vai para as relações, a gente só consegue força quando a gente vai com o nosso pai e a nossa mãe, que é a nossa fonte. Então, por vezes a gente diz tudo isso aqui e a pessoa faz todo esse movimento, como a Verônica falou, não é fácil, mas nós precisamos ir na fonte. E a nossa maior dificuldade, às vezes, é tomar tudo que vem da mãe e tudo que vem do pai, do jeito que é. E aí, quando isso não acontece, a gente vai para a vida com um vazio. Quando criticamos um dos dois, quando criticamos, ou seja, eu gosto muito da minha mãe. Só que, assim, só isso que eu acho. Eu acho assim, a minha mãe, não sei, eu acho que ela devia ser mais feliz, sabe? Eu não sei. O meu pai tem hora que trata minha mãe também tão estranho. Então, o filho já está criticando o casal. Nesse momento, você sai do lugar de tomar esses dois com tudo que eles são. E não é porque você... mas eu estou fazendo errado. Não é questão de fazer errado ou certo. Mas não é um comportamento que traz força da sua mãe e do seu pai para você. Quando nós olhamos para esses dois, honrando a vida que chegou através deles, com tudo, do jeito que é. Por quê? Porque sua mãe só é assim porque ela trouxe uma história lá atrás para ser assim. O seu pai é assim porque ele trouxe uma história lá atrás para ser assim. Mas, enfim, os dois se uniram para você vir para essa vida. E isso é tudo. E essa é a tua força. Quando você não consegue tomar a força primordial do teu pai e tua mãe, você vai para as relações faltando alguma coisa. Você já vai naturalmente nessa carência. Então, a gente está falando aqui no âmbito das emoções, da psicologia, do sagrado feminino. Nós precisamos ir lá na fonte, aonde tudo começou. Aí, a Letícia traz, com muito carinho, essa referência da nossa criança. Entende? Porque é a criança que reclama, é a criança que lamenta, é a criança que fala, poxa, mas por que é assim? Por que não é de outro jeito? Hoje, nós podemos, nessa condição que vocês estão aqui com a gente, raciocinando com a gente, tentando melhorar e assumindo a responsabilidade sobre você. A culpa não é do outro. Entenda comigo. Claro que se o teu companheiro ou a tua companheira ela tem uma força abusiva sobre você, essa pessoa tem responsabilidade sobre isso. Mas para lá, são duas partes. E eu estou falando com você, não é com o teu companheiro, não é com a tua companheira. É você que está aqui me ouvindo. É você que está buscando o autoconhecimento. Então, nesse momento, vamos centralizar aqui. E vamos assumir essa responsabilidade da minha cura. Mas você não sabe o que ele faz comigo. Deixa ele lá. Deixa ela lá. Vai você buscar a tua autoajuda e as outras coisas vão mudando e você vai conseguir perceber coisas que você não percebia antes. Então,
Pô, Travou. as travadinhas são básicas, né? Se não tiver, oh meu Deus. Mas vamos ver, se destravar, eu solto falando. Sigo falando? Não, pode Destravou? seguir. Destravou. Aham. Então, principalmente se essa criança se criou dentro de um lar abusivo, seja por parte da mãe ou por parte do pai, ela já acostumou a conviver com uma pessoa abusiva. Aí quando vai para o casamento, ela acha isso normal. É o que a moça perguntou ali. Né? Será que não seria altruísmo? Não é porque se acostumou a ver o abuso dentro de casa. E aí, naturalmente, como ela já está acostumada com uma pessoa abusiva, ela vai acabar procurando um abusador. Né? E aí essa relação fica adoecida. Já acostumou. Mas quem acostumou, quem viu isso, foi realmente a criança. E aí, se você hoje se observar, por vezes, você é aquela criança. De vez em quando, você é aquela criança. Aquela pessoa fala com autoridade para você e você não consegue revidar. Você fica assim, ó, acuadinha, e até porque com medo de perder, né? Eu não quero ficar sozinha, eu não quero acabar com essa relação. O que vai ser de mim se eu levantar a voz? Então, cuidado, porque essa criança já cresceu. Se ela chegou ao ponto de se casar, ou de ter um relacionamento maduro, essa criança já cresceu. E esse adulto que está aqui me ouvindo agora precisa cuidar dessa criança. Porque está machucando o adulto que está sofrendo abuso dentro de casa. E o abuso pode não ser de um físico, né? Pode não ser uma violência física. Mas às vezes uma cara fechada, uma cara feia, é uma violência. Cuidado, gente. Cuidado, porque a gente não percebe o que é um relacionamento abusivo. Sabe aquele medinho de não dar confusão? Então, para não dar confusão, deixa eu fazer isso aqui de uma vez. Isso é violência, gente. Como é que a outra pessoa pode impor sobre você que, sabe, digamos que essa pessoa nem vai falar, mas só aquela respirada que a pessoa dá, você fala, ai, já sei, que eu não dobrei a roupa. Então eu vou dobrar a roupa para não dar confusão. Então pensa, pergunte para você, é isso mesmo que você quer fazer? Essa é a sua verdade? Não estou aqui botando lenha na fogueira para sair todo mundo separando que não, gente, pelo amor de Deus. O que nós estamos querendo agora te ajudar é como você faz a mudança. Então, pergunta para você mesmo, sabe? Você tá controlando as suas emoções? Às vezes você está controlando as emoções. Você não quer sentir aquilo. Então você finge que não sente. Entendeu? Finge que não sente para não dar confusão. Ou, isso aí é frescura. Essa mulherada tá com muita frescura pro meu gosto. Vai na real. Na real é lá em casa. Aí você vai ver o que acontece lá em casa. Cuidado. Você é mulher. E você precisa. A lei travou de novo. Precisa, vamos ver se solta. Trava, destrava. Tá Trava, bom. destrava. Não, Não, agora foi. Você precisa se ouvir. Precisa se ouvir, tá? Então, daqui a pouquinho eu quero dar um exercício para vocês. Eu acho que hoje é tanta coisa para falar. Se a gente não se cuidar, a live vai embora. Eu quero depois dar um exercício para vocês, pode ser no final, tá? Para vocês identificarem qual a emoção está ligada à sua carência. E nós vamos fazer um exercício para você lidar com essa emoção. E aí é o adulto que vai lidar com essa emoção, que ainda é aquela criança que a Letícia falou, né? Lê, passar a bola para você. Se alguém quiser perguntar, tá, gente? Fique à vontade aí, pode perguntar, tá? Acaba que eu lembro muito de uma frase que até eu já usei. Ah, mas para não causar conflito na convivência, né? Aí se encaixa no que a Marley estava falando. Mas então tá, meus amores, e agora a gente vai partir, eu acho que já estamos mais adiantadinhos. Vamos partir para as práticas agora. O que a gente vai fazer, né? Tá, vocês me disseram tudo isso. Não dá. Então, a Letícia trouxe as ervas, né? De novo. A gente sempre com o aporte das nossas ervas maravilhosas.
E dando uma diquinha também. Mulheres que estão se sentindo nesse sentimento de carência. Sempre olhem, como a gente falou antes, do autoconhecimento, vejam o que está faltando em vocês e também olhem para o seu lado ginecológico. Se vocês estão olhem com carinho para isso, porque isso também é uma maneira do corpo de vocês dizer aonde está essas coisas. Se a carência é um dos pontos chaves que você se sente incomodada, pode refletir aí. Então, vamos olhar para isso com carinho, tá? Olhem para si mesmo com carinho. Travou o meu? Não, para mim tá... Tá? Então tá. Eu tô te ouvindo. Hoje eu olhei uma coisa ali, eu lembrei muito de ti, Mar. Sentimento de confiança. O anis estrelado. O anis estrelado é um coringa para nós, mulher. Vamos usar desse anis estrelado. Ele aumenta essa confiança na vida. Esse vamos embora, né? Assim como o coentro. Ele vai lá e nos dê eu quero mudar, eu quero trabalhar minha criança, eu quero fazer uma constelação. Usa o coentro. Usa o coentro que ele vai te dar esse suporte, ele vai te dar força e coragem para agir com a mudança. Ainda está travado, Gris? Não, ela colocou, parou na parte, olhe para a parte ginecológica. Volta aí um pouquinho, então a gente fala isso. A parte ginecológica também pode estar falando sobre essa carência, sobre esse sentimento de carência, sobre essa dependência emocional. Por quê? Porque isso pode ir lá resultar em problemas ginecológicos. Ele pode ir lá e dar umas tubas obstruídas, que aí causam um pouco de infertilidade, se a mulher está querendo engravidar. Pode ir lá dar um cisto no ovário, pode ir lá dar um cisto no útero, pode dar mioma, enfim. Pode vir a causar uma SOP, porque a mulher está tão desligada do centro dela, que ela virou o centro do outro, que aí o endométrio dela vai lá para quem sabe aonde, né? Então, o endometriose que eu digo, o SOP é o outro. Mas também pode dar. Enfim, várias dessas, como a gente é mulher, várias dessas pode usar das ervas do coentro. Uhum. Oi? Você falou do anis estrelado, do coentro. Do coentro. Isso. São duas ervas que podem ser usadas. Tem o barbatimão, que ele vai diretamente trabalhar a carência e a dependência afetiva. Ele é direcionado para essa questão. E aí ele também trata aquelas questões, como a gente estava falando, de relacionamentos abusivos. Ela atua como antibactericida, antifúngico, atua na candidíase, na vaginose, enfim, né? Todos esses incômodos, essas coceiras, enfim, tudo isso vai... O último que eu falei é o barbatimão. Barbatimão. É uma... não é anis coentro, não. Anis é uma coisa, coentro é outra coisa, tá, gente? Isso. Anis estrelado, que é a estrelinha, aquela que parece uma florzinha lindinha e super cheirosa. E o coentro ele parece uma salsa, só que ele é mais espigadinho, assim. Eu não gosto particularmente do coentro, tenho muita dificuldade de... É o barbatimão, isso mesmo. E depois a gente vai lá acalentar a nossa criança, né, mulherada? Vamos pegar a alfazema de novo. A alfazema tá em todas as lives.
Sim. Agora eu entendi, faltou a vírgula. Tá. Tá. E o alecrim também, para ajudar essa criança nos traumas, nos medos, ajudar a estar no tempo presente, né? Porque a criança está lá no passado, a gente está carregando ela que nem mochilinha, mas ela está no passado, então a gente estar no tempo presente, o alecrim traz muito isso. Então tá aí. Ai, Lê, eu noto que é da minha criança. Lembrando só que é banho e vaporização, hein, mulherada? Isso, exatamente. Banho e vaporização. O alecrim pode ser tomado chá, porque todos os dias o alecrim. Mas é só um adendo. Até para depressão. O alecrim pode. Exato. É a erva da felicidade. Traz alegria. Exatamente. Exatamente. O alecrim a gente deveria usar ele sempre. Inclusive em tempero. Então, está direcionado para a criança, alecrim é o fazer. Ok? Aí eu vejo que está mais ligado ao meu ser mulher, tá muito mais forte essa questão da carência, da dependência, da relacionamento abusivo, é isso que tá. Vamos olhar para a criança depois. Então, uso o barbatimão. Falta coragem para mim realmente assumir o que eu gosto, o que eu não gosto, enfim. Então, vai para o coentro e para o anis estrelado, porque o anis te dá confiança e o coentro te dá coragem e força. Então, pega o coentro e o anis estrelado. Muito bom. Nossa, que bacana isso, gente. É tão bonito a gente ver esse conjunto de essas ferramentas, né? Que você pode usar. Olha que maravilha. Inclusive, assim, ó, a Letícia traz essas ervas, essas coisas. Faz, e na hora que você fizer, se for o caso, bota via live. Vamos ver se destrava. Destravou? Destravou, agora sim. Agora sim. Destravou. Mas Miriam, vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui, tá, gente? E depois eu boto no YouTube, né? Aí você bota lá, faz o seu banhozinho, prepara suas ervinhas lá. E aí, dá uma olhadinha na live, conecta com o que a gente está falando de novo, se for o caso, né? Ou ouve a live toda, e aí sim vai lá e toma teu banho. E toma com aquela força toda, eu quero mesmo me liberar disso aqui. Então, tudo é um contexto, a gente tem que ter esse conjunto de energia para a coisa acontecer, né, gente? Então, pensa bem isso aí, tá? Meu amor. Mas vai ficar gravado. E assim, Augusto, dá uma olhada. Isso. Fica tudo gravado e assim, ali na descrição da live, eu sempre coloco para ela colocar. E aí ela vai colocar esse exercício também, eu acho, Marley. Ou ele é muito extenso? Vamos ver. Vamos ver. É um pouquinho grande. Mas acho que dá. Vamos lá. Vamos lá. Então tá. Vamos lá. Eu quero só colocar vocês assim, antes da gente começar, eu já falei para vocês darem uma olhada, para ver qual é a emoção que está ligada à tua carência. Se é tristeza, se é raiva e se é medo. Travou? Tá. Destravou. Eu vou me livrar da tristeza, eu vou me livrar do medo, eu vou me livrar da raiva? Não. Por que, Marley? Eu vou ficar com esse medo. Vamos pensar juntos? Olha aqui. Nós temos os nossos sentidos externos. Quais são os nossos sentidos externos? Visão, olfato, fala, audição, tato. Você pode se livrar dos seus sentidos externos? Não. Eles são necessários? Sim. Você sente. Os sentidos internos também comunicam com você. Só que nós temos as emoções agradáveis e desagradáveis.
né? Temos emoções como amor, alegria, é agradável. Mas também temos as desagradáveis. Tristeza, raiva, medo. Mas eles não podem sair de nós. Eles são meios de comunicação para que eu possa perceber aonde é que eu tenho que olhar. É isso, gente. Nosso processo evolutivo é isso. Não tem o que fazer. Temos que nos perceber, tá? Então, agora, se você puder, assim, colocar um fonezinho no ouvido, porque todo esse trabalho que a gente faz de meditação, ele precisa ter esse foco, né? Se você está com muito barulho aí, depois você repete esse exercício. Faz em outro momento. Mas se você puder agora botar um fonezinho, arrumar um lugarzinho para você sentar, tá? Com os olhos fechados ou abertos, não tem problema. Eu quero que você tome consciência do teu corpo. Comece a observar peso do teu rosto. Você se percebe. Desde a sua cabeça, desde seu pescoço, suas costas, seus braços, suas pernas, seus pés. Vai percebendo você. Respira. E nessa respiração vai se percebendo. Olha você aí todinha. Todinha para você. E agora você vai trazer uma dessas emoções que mais te chama a atenção. Se é a tristeza, se é a raiva ou se é o medo relacionado à tua carência. Qual das três se destaca mais ou mais de uma, tá? E agora, eu quero que você coloque essa emoção na tua frente de uma forma representativa. Crie mentalmente essa emoção na tua frente. Emoção, tá? Afastada de próxima de você. Se é o medo, olhe para o teu medo. Se é a raiva, olhe para a tua raiva. Se é a tristeza, olhe. E se ela está longe ou está perto de você. Se ela estiver longe, traga ela um pouquinho para perto. Imagine que ela está bem pertinho. Agora, melhor ou pior? Crie essa relação. Você e a sua emoção. Como é que vocês estão agora? Melhor ou pior? Aí você vai fazer agora um movimento por essa emoção. E você vai dizer para o seu medo, ou para a sua raiva, ou para a sua tristeza: eu vejo que você está triste. Eu vejo que você está com medo. Diga: está tudo bem. Está tudo bem você ficar triste. Está tudo bem você ficar com raiva. Está tudo bem você ficar com medo. Você diz: eu agradeço pelo que você me traz de bom. Agradeça. Há uma comunicação. Agradeça o seu medo, agradeça a sua raiva, agradeça a sua tristeza. Olhe para ela. E diga agora: você é bem-vinda na minha vida. E agora, eu cuido de você em primeiro lugar. Você é bem-vinda na minha vida. Seja tristeza, seja raiva, seja medo, você é bem-vindo.
E agora eu cuido de você em primeiro lugar. E depois dessas frases, observe o que muda. Observe se há uma relação mais pacífica entre você e a emoção que gera a tua carência. Quando você sentir que é o suficiente, respire fundo. O exercício está feito. Nós não queremos excluir nada. A carência pode estar, seja a tua mãe, o teu pai, os teus avós, irmãos, tios. Nós não queremos excluir. Nós olhamos, reconhecemos, acolhemos, agradecemos. E dizemos, vai ficar tudo bem. Nosso movimento de cura, autorresponsabilidade. Essas coisas que estão acontecendo com você não é culpa do outro. É bênção para você se conhecer. E só está doendo muito porque você resiste. Porque você nega. Porque você tenta disfarçar que não sente. Porque controla a sua emoção. Quando nós soltamos o nosso controle, soltamos as nossas emoções, nós nos liberamos. Mas precisamos ser verdadeiras. Não dá para esconder de você. Se estiver muito difícil para você, busque ajuda. Mas não deixe passar mais tanto tempo, ou até que o seu corpo, como a Letícia falou, ou até que o seu corpo, o seu útero, as suas trompas gritem. Porque o seu corpo vai gritar. O seu corpo vai dizer para você o que está acontecendo se você não dá conta. E vai lá naqueles dois. Vai lá no teu pai, vai lá na tua mãe. E fala, sim, pai. Tá tudo certo, então. Ok. Eu sou adulta, agora eu já entendi. Era só aquela criança lá que ficava tristinha porque você me deixava sozinha. Mas agora eu já entendi, tá? Já cresci. Você é a pessoa da minha vida, porque você me deu a vida. E vai lá para a mãe e fala, ok, mãe, eu entendi, tá? É porque assim, é minha criança, desculpa aí. Minha criança que fica lá reclamando, resmungando, querendo que você seja diferente. Não, minha mãe. Nossa, mãe, dá muito trabalho. Então tá tudo certo, tá, mãe? Ó, obrigada, porque você me deu a vida. E pronto, gente. E aí, quando você chegar lá no seu companheiro, ou na sua companheira, seja lá quem for, vai montado aqui, ó. Bota o pai do lado direito, bota a mãe do lado esquerdo. Agora a pessoa empinar com você, você fala, opa, eu tô com pai e mãe aqui. Não vem não que eu tô com pai e mãe aqui. E esses dois estão cuidando de mim. Tá? Então, o afeto e o cuidado primordial é do teu pai e da tua mãe. E mesmo que esses dois tenham te abandonado, o maior afeto que eles um dia entregaram para você e a maior prova de cuidado que eles entregaram para você foi depositando aquele esperma naquele útero e aquele útero gerando você. Seja autorresponsável, seja madura, seja adulta. Eles te deram tudo, não te falta nada.
um dia esse homem lá, aquela sementinha, naquela casinha quentinha, que é o útero da tua mãe, e ela ficou lá, te gerando, te gerando, te gerando, do jeito que deu. Enfim, você veio ao mundo, tá? Então te preenche de gratidão. Te preenche dessa força do teu pai, da tua mãe, e você vai dar o primeiro passo, que não é fácil, mas faça com cautela, tá? Não faça nas emoções quando estão assim, ó. Vai, vê a live de novo, faz lá o banho que a Letícia passou, faz uma meditação. E aí começa a dar o seu primeiro passo. Depois que a gente dá o primeiro passo, as coisas vão, tá? Mas não precisa ter briga. Pode ser tudo na paz. Né, Lê? Uhum. E aproveitando o gancho, Marley, sabe que dia é hoje? Dia primeiro. Ah, dia de quebrar canela. Também. Mas hoje, em especial, dentro das culturas celtas, é a data da primeira colheita. Ou seja, é uma data de gratidão. É uma data de agradecer todos os frutos colhidos. E nós somos frutos. Então, se encaixa perfeitamente no que tu estava falando. Então, gente, vamos agradecer por essas coisas que nós já estamos colhendo. E vamos olhar para tudo isso que ainda nos incomoda como potencialidade para a gente melhorar, para a gente se conhecer, para a gente ir para a vida. Então, façam esse exercício hoje que a Marley passou para vocês. Façam o banho e terminem esse dia em gratidão. Eu e Letícia, toda quarta-feira, para quem está chegando a primeira vez, a gente sempre traz um conteúdo que possa ajudar você na sua autocura, no seu autoconhecimento. E a gente tem trazido uma série de sentimentos, de emoções, né? Semana passada a gente falou sobre a rejeição, já falamos sobre solidão, e tem tudo isso gravado no YouTube, no meu canal do YouTube, Fala Madrinha. Então, quem não pegou as outras lives, pode pegar no Instagram e pode achar também lá no YouTube, pode compartilhar também.